Boa noite. Achei que não ia vir ninguém, até tô surpresa, que bom. Hoje as meninas estão sossegadas lá no chat, né? É, Só tu que respondeu que vinha, até achei assim, de repente essa semana não vai estar devagar, mas deu. Então, Cris, eu colei não, aqui. Oi. aham. Aqui Eu ia o. falar, Pode eu falar. demorei mais do que imaginei. Demorei mais do que eu imaginei. Justo hoje a chefe chamou pra conversar na hora de ir embora. Aí eu atrasei mais ainda. Ah, é Mas vai normal, lá, né? Gi. Bem na hora da saída pra chamar pra conversar. É, Espero que tenha sido coisa acontece. boa. Muitos problemas para resolver. Bastante trabalho. Por um lado é bom. É, tem bastante trabalho, é isso. É isso. Mas vai lá, Gi. Não, aqui eu só tava mostrando aqui, eu fiz um resumo do item 16 e o 17 tem da Paula, se a gente é, quiser ver ainda hoje, né? Porque o 16 ele é curtinho. E eu acabei fazendo um resuminho aqui, que não tinha, mas ele é bem curtinho, né? O do livro mesmo. É só pra ficar um pouco mais. Porque aqui o livro ele é meio. Que a gente. Às vezes a gente lê e fica meio complicado, não é tão simples assim, né? Então a gente pode ler juntas aqui. Se não ficou bom, a gente melhora. Mas a princípio é relacionado àquela questão de encapsulamento, né? Que a gente começou no item 15 no encontro passado. E é bem suave, bem tranquilo. Tem um exemplinho aqui pra gente conseguir visualizar. E aí, se der tempo, a gente vê esse da Paula. Eu não sei se vai ter assim, não tem código aqui. Esse aqui foi o último que a gente viu, né? Falando do 15, falando da parte de encapsulamento, começando, ah, né, a abordar a questão de criar métodos privados, públicos, para ser permitido as operações aqui que a gente realmente quer disponibilizar e não. E os atributos, né? O melhor é não deixar tudo público, porque senão todo mundo vai mudar. A ideia é essa. Aí aqui continuando no 16. Alguém quer começar a ler? Quer ajudar aí? Puxar a leitura aí. Posso ler. Ótimo. O item 16 Java Effective item 16, use os métodos de getters em classes públicas e não os campos públicos. O item 16 aborda a prática de utilizar métodos getters em classes públicas em vez de expor diretamente os campos públicos. Quando os campos de uma classe são acessados diretamente, isso pode comprometer o encapsulamento, tornando difícil modificar a representação interna da classe sem afetar a API. Impor invariantes ou realizar ações adicionais quando um campo é acessado. Para classes públicas, é fundamental fornecer métodos getters para acessar os campos, pois isso preserva a flexibilidade para alterar a representação interna da classe sem impactar o código do cliente. Ou diretamente os campos de dados em classes públicas pode resultar em uma situação onde qualquer alteração na representação interna da classe afetaria o código do cliente, distribuído por toda a parte. No entanto, para classes pacote privado ou classes privadas alinhadas, expor os campos de dados diretamente pode ser aceitável, desde que os campos descrevam adequadamente a abstração fornecida pela classe. Isso pode resultar em menos poluição visual do que a utilização de getters e setters, especialmente quando o código do cliente está contido no mesmo pacote da classe. Embora muitas classes nas bibliotecas da plataforma Java violem essa recomendação, como as classes Point, Dimension no pacote java.awt, Opa. é importante aprender com esses exemplos. Por exemplo, a exposição
dos internos da classe Dimensão resultou em problemas de desempenho significativos, conforme descrito no item 67. Em resumo, é crucial que as classes públicas utilizem métodos Getros em vez de expor diretamente os campos públicos, para preservar a flexibilidade e evitar problemas de encapsulamento. Embora seja menos problemático para as classes com campos imutáveis, ainda é questionável e, em alguns casos, necessário para classes de pacote privado ou privadas alinhadas a expor seus campos, sejam mutáveis ou imutáveis. Claro, aqui estão alguns exemplos de código com comentários sobre a recomendação do item 16. É que um exemplinho bem simplesinho mesmo, né? Aqui comentando aqui o acesso direto, né? Uhum. Aqui tudo público, né? Eu não sei, antigamente eu tinha a prática realmente de fazer. Eu nem pensava nisso, eu saía criando o CRUD, né? Que a gente chama aqueles CRUD, as classes, quando tinha que fazer, e botava tudo público mesmo. Não pensava nessa questão de encapsulamento. Acho que essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a estudar Java, né? Sobre usar os métodos getters e setters. E não e sempre deixar os atributos da classe privada. Top. Já aprendeu certo. É, sim. Antes de ter. Porque antes não tinha essas normas e boas práticas antes, muito depois que foi sendo difundida. E quem aprendeu o modo antigo acabou, né? A gente acaba fixando e decorando e fazendo meio que no automático, mas sem saber. Eu fazia muito isso. Agora eu sei, né? E eu acho engraçado assim que a gente também cria automaticamente o get e o set, né? Mas ele fala para pensar muito bem antes de criar o set, né? Que ele fala muito dessa questão de imutabilidade, de não alterar o estado de objeto, né? Isso pode trazer problemas. Então, Isso, também tem que pensar na hora de criar o set, né? exatamente. E ali eu não sei, ela falou um exemplo ali, depois a gente vê com calma no livro, ali falou do tal de Dimensio ali, que eu vi um exemplo ali falando de um exemplo ali ao contrário, que na verdade é público e os atributos são imutáveis. Que isso também pode gerar problema. O do contrário é expor demais, né? E por outro lado, não expor também, não deixar fazer nada, fica engessado, né? Extremos. É o extremo, daí não, a pessoa não consegue fazer nada, daí também não. Aí traz problemas. Aqui já é um exemplinho correto, assim, né? Com as boas práticas. Private aqui nos atributos. O método consultor, beleza, onde vai setar quando cria, que é a via, né, o padrão, o ideal, quando tá criando já seta aqui. E só get disponível público para poder ser acessado ali sem alterar os valores. Aí depende Ali poderia, da situação, né? Pode ele falar. poderia usar até o final, né? Porque ele, quando cria o objeto, já atribui o valor, né? Tem set, então você não pode nem alterar mais os atributos, né? É, não tem. Não tem só por aqui. Poderia, se Aham. botasse final aqui, ele ia deixar atribuir, ele ia deixar no consultor. O final É, na primeira. ele deixa, ou eu teria que botar o valor já direto aqui, final, o valor do nome, final, o valor da idade e não ia dar para alterar. Não, acho que dá para criar pelo construtor Uhum. e você não vai ter o set e você não altera mais o valor desse objeto. Criou ali e morreu, né? É isso aí. É sempre o básico aqui, né? Isso aqui a gente compreende.
E aí tem o que é que ele falou aqui de um exemplo que é do extremo aqui. Aqui, ó, questionável. Que eu fiquei pensando, isso aqui eu não realmente, assim, eu entendi a moral do que foi o que eu comentei, que daí não faz sentido. Só que qual problema que pode gerar isso aqui? Você não pode alterar a representação dessa classe sem modificar a API, né? Porque daí pensa, as pessoas, isso é bem comum, cara, é mais comum do que se imagina, né? Quem trabalha em empresa que tem assim equipe de back-end, né, separado do front-end. Aí já dá às vezes se não dá comunicação, uma pessoa muda lá a classe, ferrou a API, quem que já viveu esse Ah, problema bem comum. Ah, lá o estagiário, nem foi estagiário. O fulano lá alteraram, fazendo um negócio, alteraram as classes lá, as coisas, a assinatura, os atributos. E aí não funcionou mais a API, né? Aí aqui tá a classe garante que a instância representa um tempo válido. Aqui, isso aqui é um tempo. Aí aqui tá final. Esses carinha aqui, static e final ainda. Que não é pra mudar mesmo. E esse aqui é a hora, minuto, final também. E aí o construtor, ah, o construtor, acho que eu entendi. entendeu? Aqui quando eu criar um Não, mas pode construtor, falar. eu tô tentando fazer só a leitura. Quando criar, ele vai passar a hora e o minuto, vai fazer uma lógica aqui, né? E aí depois vai setar a hora e o minuto. Vai fazer tipo uma Então, validaçãozinha, né? Aqui. E aí seta eu, o a- valor. eu Entendeu, acho que Cris? ele quis dizer que as variáveis ali que são constantes, né? Horas do dia e minutos por hora, elas poderiam ser públicas porque elas não mudam, né? Elas são invariantes aí, né? Então elas poderiam ser públicas e qualquer classe acessar, porque elas não mudam, né? Tem sempre o mesmo valor. Ah, entendi. E aí, Aham. quando ele joga esse public final int hour, qualquer classe poderia alterar essa variável, né? E aí, se tem aquelas questões de thread, concorrente, todo mundo mexendo no valor dessa variável, isso pode acarretar problema, né? Processos diferentes mexendo ali numa mesma classe, mudando o valor. Mas Eu mesmo ele entendi sendo isso. final, tá, ele vai poder acessar Ah, público, tá. ele vai poder enxergar, vai poder ler, né? Mas ele Verdade, não tá vai poder final. alterar. Só que não faz sentido realmente. Esses cara aqui, ó, pro meu ver, que nem tu falou, deu uma luz. Uhum. Isso aqui podia ser público, porque não tem problema. O cara bota Aham. time.hours per day, vai retornar 24, que é uma coisa útil, né? Seria um útil lá Aham. da vida pública. E Sim. aqui não faz sentido ser público, na verdade não faz sentido, só que não vai acarretar problemas maiores porque eles não vão poder alterar. E eu acho que é isso, só que eles vão poder acessar. É. Então aqui poderia ser private, né? Uhum. Uma Verdade. coisa Esqueci assim. do final aí. É. Então dá, eu posso botar final e daí no consultor eu setar aqui. Ele seta uma vez, mas daí se eu Uhum. tiver outro método que tenta alterar esses valores aqui, ele não vai deixar, né? Sei lá, um Aham. sete Sim. hour. Se tivesse um 7 hours, 7 minutes, não ia funcionar porque eles são final. É isso? Isso. Ah, Isso. Isso então. aí. Em suma, as classes É, públicas nunca mas. devem expor campos mutáveis. Por Hum, segurança. Apesar de ser menos nocivo que as classes que expõem campos imutáveis. Por que é menos nocivo? Expõe caso por se não muda? É um tanto questionável. Sim, não faz sentido, só que não vai.
Não vai prejudicar tanto. Mas tudo bem. E era isso. O item é só suave, né? Vocês têm mais alguma comentário sobre o item 16? Podem falar. Eu só sei que eu vou prestar mais atenção na hora de criar o set. É. Né? Se precisa realmente. A gente até discutiu sobre isso no começo, quando ele fala para criar. Tem um capítulo que ele fala sobre o construtor, né? E aí ele dá vários exemplos de formas de você criar um objeto sem usar o setter. E aí ele explica sobre essa parte de mutabilidade. É bem, sei lá, primeiro capítulo, eu acho. Ele começou. Uhum. Eu acho que isso que a gente tá vendo aqui tem a ver com encapsulamento, né? E segurança dos dados. Integridade dos dados, que isso tem a ver com coisa de banco mesmo, né? Se for uma entidade de banco, integridade. Mas eu acho que tem a ver alguma coisa com o conceito do Solid também. Não sei se vocês estão lembrados. Que fala sobre um pouco isso. De encapsulamento, de abstração. Não, acho que Solid fala de abstração de dados. Mas é isso. E aí temos o resuminho da Paula do item 17, que tem a ver, né? É tipo a continuação. Eu acho que esses 3 itens aí. E daí, como já tinha um resuminho, alguma de vocês querem começar? Esse aqui é um pouco maior. Mais ou menos. No livro, eu vou falar bem a real, li por cima, não li tudo. Porque eu achei que é bem grandinho, eu só li assim essas partes mais assim de tópicos. Aí tem umas. Mas como ela já tinha feito o resumo, não deve ser algo muito complexo. Bora ler juntas. Alguma Vamos. quiser começar? Eu posso começar. Bora. Java efetiva essencial e mutabilidade. Reduza a mutabilidade das classes ao mínimo. Esta é uma série baseada no entendimento de tópicos relacionados ao livro com foco no resumo. Imutabilidade. Uma classe que não permite que suas instâncias sejam modificadas é considerada uma classe imutável. Ou seja, cada informação contida em um objeto durante seu ciclo de vida não é modificado. Existe uma facilidade em projetar, implementar e utilizar classes imutáveis, além de promover uma maior segurança e evitar muitos erros decorrentes de alterações de objetos durante seu ciclo de vida. Receita para a classe imutável. 1. Não forneça métodos que modifiquem o estado do objeto, mais conhecido como setters. 2. Garanta que a classe não possa ser estendida quando tornamos a classe final. Tornamos. 3. Faça com que os campos atributos sejam finais e privados. 4. Não deixe que campos atributos mutáveis sejam acessados por suas referências. Tá aqui, ó. Prática. Tudo final. Tá. Tudo private final e só a classe pública. E sem setters. Boa. Problema. O item 4. O item 4 não está sendo respeitado, pois esse objeto não é imutável. Ou seja, através da referência que vamos receber pelo get serviço, conseguimos acessar os métodos que alteram o valor. Vixe, não entendi. Não aparece aqui, mas ele deve ter um método. Tá, o get serviço aqui tá público, né? Para ser acessado o serviço ponto alguma coisa. Mas aqui ele tá final, então. Você pode informar
get serviço e depois dá um ponto 7 nome. Aí você altera o nome do serviço. Alterar os atributos do serviço, né? É, Ah, Tá entendi. incoerente isso aqui. É, É, não é nem entendi. respeitado, é tipo, tá mal. Não, não faz sentido, né? É, é Aham. difícil. Falho, enfim. Como resolver? Mas aí Podemos essa classe serviço teria que ter tudo final também para não poder alterar? também, mas é Hum, geralmente serviço ele tem disponível para poder acessar as coisas, né? Um serviço ele faz uma. De repente ele não vai ter o. Vai poder mudar, mas vai poder retornar, né? Dados. Aí aqui ele uhum. fez um get serviço criando o serviço ali dentro, porque realmente não faz sentido ele ter fora, porque ele não vai poder precisar ser acessado. E aí economiza uma memória também, né? Aqui que fica um objeto em memória, se ele for criado. Mas daí ele faz um bin utils, copy properties. Ele devolve uma cópia, não é o serviço. O serviço real. Ah, mas esse Copy copy properties. properties é um método que faz uma cópia, então? Boa. Eu nunca usei, alguém já usou Nunca vi. esse cara aqui? Vamos até ver, dar uma olhadinha aqui. Eu nunca vi. Bin utils. Mas eu nem tenho aqui. Bin utils. JD. Só mbin utils. Mbin utils. Da onde que é essa classe? Ou ela implementou a parte, né? Não sei. mas eu não entendi por que que não pode deixar acessar a referência. Pra não alterar o serviço, eu acho. Porque provavelmente lá dentro do serviço a gente não aparece, né? Não dá pra ver aqui como é que é o serviço, mas eu acho que deve ser por isso. Que daí faz uma cópia pra ele não alterar o real. O serviço real, né? E tem que ver o que faz esse copy properties também. Se ele. Não sei, vou botar aqui no Google pra ver da Eu onde já que é tô essa pensando definição. naquele clone que a gente ficou Boa. estudando lá. How to use M. Da onde que biblioteca que é? Qual o pacote, né? Porque ali eu não encontrei. Da onde que. Apache Commons. Ah, é do Apache Commons. Bem úteis. Não faz cópia. Ah, É uma pra eu gente usaria do estudar. Spring Hum, também. tem do Spring também, é que aqui eu não tenho a biblioteca, não tô usando. Tem no Spring e tem no Apache Commons Lib. Aí tem que ver o que ele faz. Copy the Eu também. properties value for the given resource bin or only setting properties defined in the given editable class. Ele faz a cópia sem poder alterar. Copiar os dados de um objeto para um outro para que este não aponte para o mesmo endereço real na memória, para não alterar o original. Acho que é só isso. Ah, então faz um new ali, É, como mas se fosse, é uma né? solução. Mais sobre os objetos imutáveis são thread safe. Você sabe o que é thread safe? Eu entendo que aquele negócio de você startar uma thread
em paralelo, né? E as duas threads usarem o mesmo objeto, se você não quer que. E de repente elas alteram o estado de um objeto, né? E aí você teria que usar aquele comando synchronized para, tipo, não deixar a segunda thread ler o objeto enquanto a primeira não terminar o processo que ela está fazendo. Hum, E acho que no livro, aquele livro Head First lá do Java, tinha um exemplo da conta bancária, né? Tipo, eu vou fazer um saque numa conta e eu quero ler o saldo, né? Então eu tenho que terminar a operação do saque para depois liberar para consultarem o saldo. Senão você pode consultar o saldo errado. hum. Então, é tipo um estado da thread que garante que o objeto não vai ser alterado enquanto não termina o processo, né? Daí quando Não vai começa ser outro. consultado. Isso. Aí Para quando você não terminou, ver. beleza. Aí passa pro próximo, o mesmo sendo o mesmo objeto, daí faz a outra. Uma thread não pode alterar o mesmo objeto na outra thread, né? Tipo, tem que esperar a primeira terminar para a segunda poder ler esse objeto. E você não lê o valor errado, né? Por isso que é tão seguro botar imutável, né? Porque faz sentido, né? Isso, isso. Em transações não exigem sincronização, o que é muito positivo. Em cenários de paralelismo, né? Que é esse cenário aí que tu falou, eu acredito, Aham, de thread. sim. Ou seja, quando várias threads acessam o mesmo objeto simultaneamente, beleza. É interessante também que essas classes podem implementar o método Static Factory, que vocês falaram, e reutilizar instâncias existentes na mesma classe. Beleza. Vantagens: os objetos imutáveis são ótimos para construir novos objetos, pois garantimos que esse objeto não mudará. É meio óbvio, mas é. Os objetos imutáveis fornecem atomicidade e falha de graça, pois o estado nunca muda, o que evita inconsistência. Só que em alguns casos, é que o objeto mesmo, não é todo sistema que tem assim, né? Até, por exemplo, eu tô trabalhando num ali no aplicativo que quem fez as coisas tudo dá pra mudar, alterar. Não tem assim uma camada assim, um objeto pra camada view, né? O web tem mais isso assim, por exemplo, o MVC, aí às vezes tu cria um objeto para mostrar na camada do front e não altera o objeto que é o persistente, né? Que é o de dados, que é imutável. Se o cara quer alterar, vai lá, altera. Uh, por exemplo, tem dados lá, o cliente quer alterar um dado que é permitido, né? Tem dados que não é permitido alterar porque não vai mudar nunca, tipo CPF, nome da pessoa. Mas, por exemplo, telefone. E aí, como é que faz? Se ele quiser alterar na camada de view o telefone e no objeto do imutável não dá. Como que faria isso? Acredito que se faria uma cópia, criaria um outro objeto Uhum. imutável É. com alteração e manda para o banco, né? Isso. Uhum. É isso que eu tava pensando. Uhum. Ou seja, Acho mesmo que sim. tu cria um usuário lá com telefone, sei lá, endereço de telefone, quanto no construtor, daí ele manda pro update, né? Dentro da transação não vai mudar o telefone. Mas quando ele carrega do banco também não, vai estar o que estava lá antes. Na, né, esses processos de transação. Só que na camada view ele vai ter um objeto que é EVO lá, não sei qual é o nome, que cada sistema tem um nome que é o objeto da camada de edição, né? Não sei se vocês já viram, às vezes tem, né? Um objeto que é de negócio do banco de dados, que é imutável, e outro da camada view, que representa esse objeto, telefone, sei lá, esse endereço,
que dá para ter mais coisas, inclusive dá para ter mais campos, mostrar mais coisas, enfim. Normalmente é assim. O correto seria isso, né? Para proteger os dados. Não sair alterando tudo a qualquer Mas, momento. é, mas eu entendo que são, tipo, paradigmas diferentes, né? Tipo, antigamente você criava objeto, tinha o set e você alterava o objeto à vontade, né? E aí depois veio essa história de programação funcional, imutabilidade, né? Então, sistemas antigos, eu acho que é muito comum ter o set, você altera mesmo e pronto, né? É, E aí, nessa abordagem nova aí já não se faz isso, né? tem menos complexidade, né? Antigamente, só que dava muito mais problemas. Uhum. E devia dar, né? Por isso que houve necessidade de se criar boas práticas. Porque já se fez tanta coisa cagada. Ah, tipo, É. pode fazer tudo. A gente pode fazer o que quiser. E aí fazia de qualquer jeito, né? Do jeito que dava. Aí vamos ver aqui as desvantagens. Alguém quer ler essa parte final? Quem que não leu, eu gostaria de ler. Não é assim. Opa. Desvantagens. Porém, uma desvantagem é que muitas vezes, quando precisamos fazer modificações no objeto, por ser imutável, precisamos gerar a cópia dele, e por isso, em cenários onde temos que realizar múltiplas vezes alterações, precisaremos gerar muitas cópias, e isso, dependendo do volume de objetos, ser um ponto de atenção em relação à performance. Pode continuar. Ah, tá, pode. Tem que ser comentar. Não. Finalizando. Nem sempre conseguimos garantir que a classe seja 100% imutável, mas restringirmos a mutabilidade pode ser uma boa abordagem. Evite a criação de setters a menos que haja necessidade. Em classes imutáveis, precisamos garantir que os construtores recebam todas as informações para construir o objeto. Então, vocês veem algum. Eu tô pensando assim numa situação que pode implicar nesse problema de ficar criando cópia, né? Que foi o que a gente falou, ah, eu não vou mudar o original, mas daí eu vou criar uma cópia que muda o dado lá, o telefone que eu quero, o endereço, e mando pro banco. Aí, só que daí eu tô alterando só um. Aí não tem problema. Mas e se eu tiver uma lista, sei lá, eu posso ter uma lista de não sei quantos objetos que eu preciso alterar e aí tem que pensar, né? Aí depois fica pesado, fica lento, aí cria um monte de cópia dos objetos, sei lá, uma lista, eu tô chutando, tá? Que tenha que alterar 1000 objetos. Mas eu não consigo pensar aqui num exemplo assim, mas poderia ter, né? Aí vai dar problema de performance. Daí tem que analisar e ver cada caso. Ou é história de memória, sei lá, É. né? Sei lá, vai que tem uma rotina, todos os objetos imutáveis, mas daí tem um botão lá no sistema que tem sei lá, uma rotina para alterar todas as flags, sei lá, todos dos usuários. E aí? Agora eu pensei no exemplo, por exemplo, agora tem uma rotina que vai mudar todos os usuários lá, status, sei lá. Aí vai dar problema. Se o Eu sistema não tiver. costumo criar cópia, não. Nós nunca criei nenhuma cópia na minha vida. Eu acesso o objeto direto, assim. Se eu preciso. É que, principalmente no desenvolvimento web, a gente lida com muita alteração de dados, né? Uhum. E aí, sei lá, se a pessoa quiser alterar o telefone, ou no meu objeto de entidade, ele vai ter um método ali de adiciona novo telefone. E aí vou fazer né? Tipo, o seu campo recebeu o novo objeto e salvar no banco. Mas eu não crio uma cópia
do objeto para alterar e salvar. Eu altero direto. Uhum. Tem que ver se tem necessidade. Quando é mais simples, não precisa mesmo, vai, altera direto. É. Aí tudo E, questão de paradigma mesmo, porque assim, pode ver, eu tô viajando aqui, vou criar um TXT aqui. e Porque pensando. tu pode ter assim, a pessoa, e aí ter o telefone aqui, que tu quer alterar direto. Ou tu pode ter o objeto telefone que tem relacionamento com a pessoa, né? E aí tu alterar só o telefone, o objeto telefone, que tá. Que é filho da pessoa. Ou tu tem um campo direto da pessoa, que daí tu vai alterar o usuário, não é a pessoa, é o usuário. Vocês entendem? É questão também de mapeamento. Uhum. O usuário pode ter mais de um telefone, aí ele tem telefone 1, tem telefone 2, secundário 3. Ou é direto aqui, ou ele é um objeto separado, que daí tem o update só para telefone. Aí não. Eu vou tirar só o telefone daquele usuário. Então eu só faz o update naquele telefone, naquela tabela do telefone. Não vai alterar o usuário. São decisões bem complexas mesmo. De que essas coisas afetam a performance, né, do sistema. Mas é isso, meninas. Não sei. A gente pode. Será que a gente vê algum desenvolver um exemplinho aqui para subir ou só assim tá bom pra gente. Eu só estava tentando lembrar se eu já tinha visto algum sistema dessa forma aí, que é tudo imutável, né? Mas eu não. Até hoje não vi. Todos os sistemas que eu vejo tem o set. Você vai atualizar o cliente, faz o set lá no campo. Não Uhum. tem um exemplo assim real. No sistema que eu trabalho, a gente tem no quase todas as tabelas do banco, a gente tem duas, duas, do- dois atributos assim da tabela, que é tipo data de alteração e usuário que alterou. Então, tipo, por exemplo, esses dados, eles não tem como eles serem final, porque quando esse objeto é criado, esses dois campos são tratados como nulo, né? São criados como nulo. E aí depois, se esse objeto for alterado, a gente vai ver, tipo, quem alterou ali e, e a hora que ele foi alterado. Então, tipo, não tem Mas como aí eles serem final. na tabela do banco de dados, né? E no sistema você tem um objeto que tem get e set. É isso. É, eu tenho getter e eu tenho esse, esses dois métodos que adicionam, né, a hora que alterou e, Aham, sim. e a pessoa que alterou aquele objeto também. Aham, sim. Mas é isso, é porque não tem mesmo como tudo ser é, imutável. Se o objeto não está assim, completo, sei lá. É que nem aqui a Ele, gente tinha feito um exemplo aqui na hora de desenvolver esse. Eu lembro aqui no. Ele reclama, ó, por exemplo, aqui tem um exemplo assim: o nome é final, porque o nome do usuário não vai mudar, né? É difícil, só se o cara lá que cadastrou o nome errado, por exemplo. Não, tá nome errado do usuário. E agora? Não tem como mudar. Mas, Cadastra outro. como é que vai fazer? Tudo bem, CPF não tem também. Mas aqui a senha, o cara vai mudar a senha, não tem como. Aí vai ter aquela decisão: será que eu faço imutável tudo? E aí eu crio outra solução. Por exemplo, esse autenticar aqui já era, não tem como fazer aqui dentro. Vai ter que fazer uma classe, né? De negócio que vai chamar vai alterar a senha ou a autenticação aqui de outro jeito. Vai ter um É, método só para. o autenticar ele teria que criar uma cópia aí do objeto, né? Sim. E aí passar a nova senha.
Sei. ia ser diferente aqui o relacionamento. Então, por isso que esse é o modo mais simples, né? De quando tu coloca tudo imutável, eu acho que vale a pena realmente tu analisar. O usuário tem coisa que vai alterar, aí não tem como fazer. Mas se tem coisa que, tipo, não vai ter alteração mesmo. Sei lá, transação de banco, não sei. Que é uma coisa que não é pra ser alterada, é pra ter histórico. E aí, no momento que ele cria, ele não vai alterar mais. Ele criou, já era. Então, aí sim, né? Cada caso é um caso. Acho que é isso, né, meninas? Está autenticado. Eu vou ver se eu acho algum exemplo real. Era uma boa vez é aquele carinha ali do Bean Copy Properties aqui, que é do Spring ou do Apache, como eu acho que também tem. Aqui no meu projetinho Java que nem tem acesso. Mas dava para fazer um exemplo, né? Assim, com um usuário imutável, tudo imutável, usando esse cara aqui, ó. Para quando ele for alterar, tipo, chamar um update, aí ele passa a alteração e cria uma cópia com Eu o que ele queria, quer alterar, eu acho. eu queria achar um projetinho real, assim, que usasse essa coisa de imutabilidade para ver como que se trabalha, né? Seria Sem bom. ter os setters, né? Vou pesquisar, ver se eu encontro alguma coisa. Seria bom. É, pra Aqui já gente tá dando esse entender. exemplo, né? Aqui ele já deu aqui, na É, prática. mas assim, mas tá Mas, só o objeto e não tem assim um exemplo. Ah, se precisasse alterar a conta, né? Como que faria, né? Pra gente ver se ele cria um novo objeto e faz o. Quer dizer, aí tá criando, né? Mas o uso, né? ali tá criando. É, o uso, O isso. uso mesmo, né? De fazer o update, como é que faz, como é que eu Aham, altero na alteração, como é que eu faço. Então, assim, isso. na teoria a gente entendeu. Agora faltou a parte É. prática. Aí vai ficar de tema de casa aí, se vocês quiserem também contribuir no repositório. A gente tem aqui, a gente começou a fazer o capítulo 4. Se alguém quiser fazer, coloca aqui dentro dessa pastinha aqui. Sei lá, bota qualquer nome, objeto imutável, sei lá, alguma coisa que identifica. Se quiser mandar o PR lá, só mandar pra nós lá. E aí a gente vê no próximo encontro. Beleza, Beleza, meninas? procurar. Foi bem light hoje. Aí já tem aqui até o item, o capítulo 5 já. Quantos itens falta pro capítulo 5? Deixa eu ver aqui. Deve faltar bastante, né? Não sei. Só pra curiosidade. Ah, não vai até o 25 esse quadro. Então, vai ter imutabilidade, que a gente já viu agora. Prefiro a composição herança. Tem umas coisinhas interessantes agora pra frente, que é um pouquinho mais de herança, né? Dentro de classes e interfaces. Projete e documente as classes. Daí tem mais uns itens ali. Mas é Ah, isso. só comentar um itemzinho rápido. Pode falar. Eu tava vendo no Java 16, eu acho, tem um tipo de dado que é o record. Não sei se vocês já viram. E é como se fosse criar uma. Você põe lá record, pessoa, e aí você fala string nome, int idade.
E aí é como se ele já criasse um objeto com todos os campos private, final, tipo, você não precisa pôr um lombok ali para ele criar getter, setter, toda aquela coisa. Mas é Por uma esse classe? recorde, É do Javalang esse aqui? Que você tá falando? É, acho que é. em vez de você criar uma classe, você cria um public record usuário. É tipo bem Kotlin, sabe? Você vai colocando, você abre parênteses e vai escrevendo os atributos da classe. Bem legal. O Java 21 Super nossa, simples, né? trouxe várias melhorias. Não vejo a hora É. de eu subirem a versão do trabalho. Esse aqui é o que eu tô usando, eu acho que é o 21 ali, ó, SDK. Mas ele Ah, tem você a já parte. tem. Mas tem a parte do 16, né? Então, É, deve 17, então, 16. mas você não precisa criar a classe e ficar definindo get, set. Esse recorde aí, você, tipo, cria a classe, só põe os atributos, e aí para instanciar o objeto, você só usa esse recorde, passando os valores. Como se passasse os valores pelo construtor. Isso aqui, é isso aqui que ele tá dando um exemplo? Isso aqui? Aí eu tinha um exemplo Tipo aqui, deixa eu isso. ver se eu acho. Pô, vai ficar de tema de casa também. Olha, ele tem o É, ele hashcode. já cria automático o hashcode, o equals e o toString para você. Não precisa mais Ah, ficar objeto padrão. sobrescrevendo lá. Cara, eu nunca usei isso aqui. Boa ideia, viu? Vamos botar É, de. simplifica. Vamos botar Ah, de tema ali. depois eu mando que eu criei aqui num projetinho. Eu vou mandar um print para vocês, uma foto, Ótimo. para você ver, Gi. Tá. Aí eu mando no grupo. Mandando no grupo. Mas era bom botar aqui também. É, coloco, coloco A sim. gente já faz Pode assim, a gente deixar. faz o exemplo do immutable object aqui, um objeto Aham, imutável, e tenta criar uma cópia com um record para ele alterar. aham. E aí já, É, daí já então, não criando altera. a cópia e passando Porque. os atributos do immutable aqui, né? Ah, tá. Co- Aquele que faz a cópia, né? Entendi. em vez de usar aquele do Bin, usa esse aqui. Porque esse aqui é do Java, né? Hum. Eu entendi que a proposta é meio parecida, esse recorde. Não é? Ele É, cria ele cria um objeto um- imutável. também cria um imutável transparente. Mas daí eu É. posso. Sei lá, não sei se estou viajando aqui, mas estou pensando aqui. Por exemplo, aqui, que é o exemplo. Se esse R aqui, vamos supor que esse R é o. Sei lá, o user. Seria o usuário imutável, esse user aqui. Que eu criei tudo imutável, certo? Aí eu vou passar user 1, atributo 1, sei lá, daí aqui, em vez de passar o telefone, eu passo o telefone novo. Novo que vai ser imutável, mas eu quero alterar esse telefone. Não sei se é tipo isso. Ah, ó, eu vou mandar aqui no chat o exemplinho, só para você entender aqui. Eu tô. Não sei Mas se eu tô é. viajando aqui. Por exemplo, aqui eu vou criar uma cópia porque eu quero salvar no banco, mas alterando o telefone só. Esses atributo name não vai mudar. Não sei se ele faria isso. Tipo isso. Tem que olhar pra ver. Tem que olhar e fazer, né? Mas beleza. Já aprendi uma coisa nova hoje. Then must be in case equals copy. R equals copy. Tem que usar, né? A gente utilizando é que grava, né? Como é que a gente faz. Mas é isso, meninas. Mais alguma coisa ou a gente acho que pode encerrar, né? Por hoje é só. E temos aí a próxima semana vamos no mesmo canal aqui
Obrigada pela presença de vocês. Tenha uma ótima noite. Beleza? Não tô ouvindo vocês. Valeu, meninas. Valeu. Tá, gente? Boa noite. Tchau. Obrigada.